às vezes acabo esquecendo. Eu até contei a história para a galera. Eu disse, gente, olha, eu não sei se vocês sabem, mas eu fiz a Universidade Católica de Salvador. E no quarto período, eu recebi uma bolsa. Lá chama Creduc-Sal. É uma bolsa muito importante. Para vocês terem ideia, a Universidade Católica hoje do Salvador, ela deve estar custando em torno de quase uns R$ 2.000 hoje. É muito cara, minha gente, muito caro. Mas é um ensino de qualidade assim excepcional. Eles têm um núcleo de prática jurídica que você treina toda essa parte do escritório de advocacia sem estar no escritório de advocacia. E eles não fazem isso pro forma, sabe? Eles fazem isso de forma realística. Então, você atende as partes, você faz a petição, você dá entrada no processo, você acompanha lá no sétimo. Boa noite, meu povo. Boa noite. Lá no sétimo, sejam bem-vindos, lá no sétimo semestre. Então, trouxe um conhecimento muito grande. Só que pensa comigo, eu no quarto semestre, eu dependia da bolsa, naquela época era R$ 1.000. Carlos falou, Pro, eu preciso que veja seu zap. Ei, Carlos, deixa eu dar um intervalo que eu vou dar uma respondida, tá bom? Mas fique tranquilo que eu olho, belezinha, eu dou esse retorno sim. E aí, certo, fique tranquilo que eu olho. Deixa só a gente terminar o intervalo que eu olho. Então, como eu estava dizendo, eu precisava muito manter a bolsa, porque se eu perdesse a bolsa, eu não conseguiria manter-me na faculdade. Os critérios da bolsa do Creduc-Sal são muito mais rigorosos, eu não sei hoje, do que o FIES. Então, por exemplo, olha só, eu não poderia ser reprovada para ter a bolsa em 2 matérias de 60 que eu deveria acreditar, ok? Se fosse, boa noite, meu povo. Então, percebam que quando a gente está pensando em mais ou menos, Carlos, vamos fazer o seguinte, eu sei que você está me mandando mensagens no privado, mas até para poder eu me concentrar aqui, não se preocupe, eu te respondo, eu estou respondendo a todos os alunos, deixa eu só dar um intervalo que eu respondo, beleza? Então, como a gente estava falando, eu estava me mantendo mesmo. E aí, eu não tinha estudado para uma disciplina, que era a disciplina que a gente estava começando ali, que era Direito Empresarial 1. Era uma disciplina que eu não gostava. Na verdade, eu nunca fui muito bem em empresarial. E eu tinha que passar. E eu já tinha vindo de uma reprovação que tinha sido a reprovação, imagine que situação, na bendita da TGP, que foi a teoria geral do processo civil. Pro, você foi reprovado em TGP? Eu fui reprovado em TGP, refiz a disciplina e fui aprovada. Nessa época a gente não tinha substitutiva, sabe, meu povo? Você ia direto para a final, média 7, ou você alcança ou já era. E assim, eu cheguei a um ponto que eu digo, ó, que merda, eu não estudei, eu tô trabalhando de manhã, eu tô trabalhando de tarde, eu tô trabalhando de noite, e por conta disso, eu fiquei assim, eu digo, nossa, que merda, cara, e agora o que eu vou fazer? E assim, eu sou muito sincera, muito honesta com vocês. E Ana, que é a minha colega, até hoje minha amiga, e Joildes, são 2 pessoas que têm um conhecimento muito vasto. E elas tinham mais tempo do que eu. Em direito empresarial, elas eram top da galáxia. Assim, o professor estava falando e elas estavam concluindo a frase. Eu, porra, que merda, velho. O empresarial não flui comigo, não flui. E aí, na hora da prova, era até presencial, eu dei uma cutucada e Ana passou. Sabe quando você levanta o braço? Tá, vocês não precisam dizer isso, ok? Não precisam dizer isso. Mas aí Ana levantou o braço, a cadeira, muita gente na sala, eu dou aquela olhadinha e fiz uma mesclada aproveitando a resposta da Iana. Bom, o professor vira para mim, né? E isso depois, já mais ou menos uns 2 momentos depois, certo? No segundo momento, e ele fala assim, ele diz, poxa, Ingrid, eu não esperava isso de você.
Aí eu fiquei assim, não esperava isso de mim, o que foi, prof? Aí ele colocou a prova da Iana, da Joildes e a minha. E disse, olha, você pescou e você fez isso, você alterou isso, isso, isso e isso. Então, assim, ele dizendo, você olhava e tinha sido aquilo mesmo. Eu tinha alterado, mas eu tinha pescado. E aí minha casa caiu, como diz o povo no Rio de Janeiro. A casa caiu, deu merda, e aí eu simplesmente virei para ele e disse assim, olha, professor, eu quero te pedir desculpas. Desculpas, estou sendo sincera do coração, eu pesquei mesmo, eu fiz isso, mas eu queria que pelo menos o senhor eu queria que pelo menos o senhor me ouvisse, que o senhor soubesse o motivo. Não fiz isso porque eu sou desleal ou qualquer coisa, mas eu fiz isso, perdeu, né? Mas eu fiz isso porque eu estava precisando, eu sei que isso não justifica, mas eu não posso ser reprovada em uma segunda disciplina, porque se eu for reprovada, eu vou perder o creduxal. Se eu perco o creduxal, mesmo somando o meu estágio da manhã, mesmo somando o meu estágio da tarde, mesmo somando a bolsa de iniciação científica, os três, eu não consigo pagar, porque não é só o valor da faculdade. Tem a alimentação, que você fica o dia todo na rua, tem transporte, tem a Xerox, que naquela época era Xerox, a gente não tinha os livros digitalizados como hoje. E aí ele vira para mim e diz assim, olha, Ingrid, tudo bem, eu vou te dar, então, uma outra oportunidade no dia tal, na hora tal, eu vou aplicar a prova em outra turma, que não é nem dessa, é empresarial 2 ou 3, não me lembro mais, e eu vou permitir que você faça, porque você soube reconhecer o erro. E quando o aluno, o estudante, ele aprende isso, né? Você reconhecer e você aprender com o que você reconheceu. Você está dando um passo à frente e perguntando o que precisa fazer. E meu povo, dali em diante, foi até o que eu falei com o professor Edmar hoje, né? Eu disse, prof, errar é humano, é natural. Imagina um professor que chega para 20 alunos, 21 alunos, como a gente está agora, e diz assim, eu já pesquei. Sabe qual professor que admite hoje, né? Eu já pesquei. Pouquíssimas pessoas. Quando os professores, o pessoal do direito conta, a gente só costuma contar a vitória. Então, quando você vai para uma palestra, eu conto dos 9 concursos públicos que eu fui aprovada, dos 5, né, dos 5 concursos públicos que eu fui convocada, das outorgas de delegação do cartório. Ah, tá certo, pediu para avisar. Belezinha, meu bem, que está em reunião com o colegiado. Não se preocupem não, tá? Já está aqui ciente. Mas o que eu percebi, o que eu tenho aprendido é que se você consegue detectar esse erro e você aprende com ele, você diz assim, poxa, professor, eu quero entender. Eu achei muito bonitinho, acho que foi até alguém da turma de vocês, eu não vou lembrar qual o nome da aluna. Foi ontem, ela fez assim, ô, Pro, a senhora me desculpe, eu sei que não está nem no horário da sua aula, mas eu estou aqui encucada há 2 dias, eu não sei onde foi que eu errei. Eu não sei por que eu não tirei 6 pontos na questão aberta. E eu estou te perguntando, ela foi toda assim, né? Toda delicada. Eu achei muito fofinho. Eu estou te perguntando porque eu quero entender. Eu quero tirar 10 na senhora. O que eu faço para tirar 10? O que é que você esperava que eu escrevesse que eu não escrevi? Aí eu fui, peguei a prova dela, ela até mandou para mim e disse, olha, aqui quando você coloca isso, eu te dei 4 por isso, e tal. É, tal, e etc. Bom, e aí o que foi que aconteceu? É porque estão me mandando algumas mensagens no privado, mas eu vou lendo, tá? As que estiverem no privado, eu vou lendo. E aí, por conta disso, é isso que eu falo, né? Que as pessoas, então, elas precisam de fato, nós, como todos, precisamos de fato perceber que quando a gente erra, errou, é normal, não tem problema. Mas reconhecer esse erro, né? E ao reconhecer, você procurar melhorar. Então, amores, vamos que vamos. Olha só, o que eu pensei da gente tratar no dia de hoje? Eu pensei da gente, das questões fechadas, deixa eu ver aqui da turminha de vocês. Das questões fechadas, teve uma, salvo engano, foi na turma de vocês,
que eu considerei as duas respostas, tá? Vocês viram isso, que eu considerei as duas respostas, porque tinham duas alternativas corretas, tá? Então, na de vocês, a gente teve isso. Eu acho que foi a questão 8ª, que foi uma sobre o litisconsórcio. Mandaram para mim, ela estava correta, então quem marcou ela, eu considerei. Quem já tinha marcado a outra alternativa, que também estava correta, eu considerei, tá? Nos trabalhos, vocês se saíram muito bem. Assim, a gente teve... Nossa, meu povo, nós tivemos alunos com nota máxima, assim, não lembro de todos, mas a Giovana tirou nota máxima, o John, Luan, Jussara, Luciana, eu não vou lembrar de todos, tá? O Rivaldo. Quem não tirou nota máxima ficou com 14 pontos, ou seja, ficou muito próximo daquilo. A Natália, o Roaldo Antônio, né? Ficou muito pertinho o José dos Santos, a Cleia Firmino, ou seja, faltou muito pouco. No trabalho, o que você esperava? Eu não sei se foi com o professor Edmar, mas vocês fizeram muito bem, que aquela parte de trazer o ativismo judicial, tá? Isso todos vocês trouxeram, o conceito que era o ativismo judicial, e o que era o garantismo processual, ok? Todos, isso estava em todos os trabalhos, ok? O que eu senti falta em alguns? A doutrina vocês trouxeram, todos trouxeram a doutrina, poucos esqueceram de trazer a jurisprudência. Daí eu não sei se foi porque ao lerem a questão não se atentaram a isso, mas alguns poucos não colocaram nada, nenhuma jurisprudência, tá? Então, quem não colocou nenhuma jurisprudência, e a nossa ideia era justamente levar vocês a fazerem a pesquisa da jurisprudência, para que vocês tenham esse diferencial na formação de vocês, eu não dava para dar a mesma pontuação, os 14 e os 15. Então, foi aquela galerinha que ficou mais ou menos ali com 10, 11 pontos. Teve a galerinha que trouxe a doutrina, que foi a grande maioria, a jurisprudência, mas o que foi que eu senti falta? Foi nessa parte aqui, ó, como seria um resultado final, uma conclusão, seria uma resposta. Espera que eu vou explicar. Foi o seguinte, o que foi que aconteceu? Muita gente colocou, olha, o ativismo judicial é isso, 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 isso. A doutrina está aqui, a jurisprudência defende isso, beleza? Aí é para o garantismo processual. O garantismo processual é isso, pá, 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 pá. A doutrina é isso, pá, 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 pá. A jurisprudência é isso. Pronto, tá errado? Não, tá certo. Só que lembre-se que a gente precisava responder a temática do trabalho. Qual era a temática do trabalho? E aí pare comigo e pense. O CPC 2015, ele tende para o ativismo judicial ou para o garantismo processual? Vocês entenderam? E qual a sua defesa? O que você entende que tem que prevalecer? Então, a galerinha trouxe o garantismo, a galerinha trouxe o ativismo e acabava muitas vezes até na jurisprudência. Aí você ficava, aí, cadê o finalzinho? Cadê o finalzinho, tá? E você não encontrava esse finalzinho, certo? Então, assim, esse finalzinho não tinha. Você ficava, cadê a conclusão? E você não encontrava a conclusão. Ou seja, no final das contas, o aluno ou a dupla estava defendendo o ativismo ou estava defendendo o garantismo? Aqui ainda tratando dos trabalhos, ok? Então, só para vocês entenderem, quem ficou com 13, com 14, que não alcançou a nota máxima, né? Que a ideia da nota máxima é o quê? A ideia da nota máxima, não existe trabalho perfeito, mas seria aquele trabalho que abarcou tudo, certo? Claro que pode sim, Everton, imagina, você fica super à vontade. Então, a ideia seria justamente essa, ok?
pense comigo o seguinte, quando você está realizando, isso vai servir para tudo, ok? Levem isso para o resto da vida com vocês, para o resto. Pro, eu vou responder uma questão aberta. Pro, eu vou fazer, sei lá, uma prova oral de concurso. Pro, eu vou fazer um trabalho. Pense sempre comigo, ó. Introduzir o tema. Vocês introduziram. Ativismo é isso, garantismo é isso. Vocês dissertaram sobre o tema. Segundo o doutrinador Fred Didier, segundo fulano, segundo cicrano, segundo beltrano. Foram sensacionais. Trouxeram a jurisprudência. No final, ficou aquele gostinho de quero mais, beleza. Ou seja, nisso tudo, vocês concordam com quem? Então, observe, teve gente até que discordou de mim. Discordou em qual sentido? Sim, dicas que já servem para precedentes normativos, Otávio. Por exemplo, teve gente que colocou defendendo, nessa turminha de vocês, eu achei bem interessante, eu não vou lembrar o nome da dupla, tirou 15, nota máxima, defendendo o garantismo processual, e traz argumentações belíssimas. Ou seja, essa galerinha pegou tudo que tinha de crítica contra o ativismo judicial, inclusive aberrações, viu, meu povo, cometidas com ativismo judicial. Aquela ideia de quando o juiz excede. E desceu-lhe. É um absurdo, é uma usurpação de competência. Olha o que o próprio fulano já disse, isso já deu nisso, já deu nisso, já deu nisso. Que você não tá massa. Teve a boa parte de vocês defenderam o ativismo judicial, tá? Não sei se foi porque influenciados, né? Imagina, a professora vai avaliar e já diz lá que é a favor do ativismo judicial. A galerinha vai em massa no ativismo judicial. Mas muitos de vocês foram favoráveis ao ativismo judicial. Não sei se por isso, mas porque são favoráveis. Mas ainda assim, quem defendeu o garantismo processual defendeu com brilhantismo. Eu não sei se vocês receberam as respostas, porque o prof. Edmar falou que nem sempre está aparecendo, mas eu coloquei lá parabéns, tá? Para algumas pessoas, eu fiz até o convite, não sei se vocês pensam em publicar em uma revista de direito. A Giovana colocou, eu tive essa... Então, Gil, eu acho que você foi uma dessas que você trouxe, sabe, direitinho, garantismo, ativismo, doutrina, jurisprudência, tava massa. Aí, quando chegou no final, eu, sim, e aí, tipo, não tinha um final. Falei, pô, que merda, cara. Faltou só, quando você tá lendo, você diz assim, faltou só esse final para poder eu dar o 15 com gosto, entende? Então, até para o trabalho, como a Tassi falou, de precedentes normativos, já vão pensando sobre isso, ok? Vá direitinho o que são os precedentes normativos, mas lembra de, no final, dar esse posicionamento, ou seja, o que você pensa a esse respeito, se está correto. Ou, Luiz, belezinha, não se preocupa não, meu amigo, eu sei que as reuniões às vezes demoram mesmo. Só dando um feedback sobre o trabalho, tá? Mas a turma de vocês está de parabéns, assim, não só quem tirou 15, mas eu penso o seguinte, ó, quem ficou com essas notas, não só 15, tá? Mas assim, a Pro falando sinceramente, quem ficou com 14 ou 15, pode pensar em uma publicação, tá? Não precisa publicar individualmente, não precisa ser com a Pro, vocês podem chamar qualquer professor de vocês. O professor Edmar, eu não sei quais são os professores de vocês, professor Carlos, professora Grazi, tá? Pela temática, tem uma revista que, inclusive, está aberta para publicação. Então, se vocês publicam na graduação e depois vocês querem fazer um mestrado, um doutorado no Brasil ou lá fora, se vocês querem prestar um concurso público para magistratura, Ministério Público, você ter publicado conta, tá? Tem uma pontuação muito grande. É justamente a ideia do Enem, Lucas, perfeito. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a turma fez a introdução,
tá? Introduziu o tema muito bem, teve gente que colocou assim, nessa disputa entre o ativismo e o garantismo processual, percebe-se que, ó, uma simples frase, ativismo é pá, foi o desenvolvimento. Garantismo é pá. E fez muito bem o desenvolvimento. A gente colocou dessa forma, o doutrinador assim sustenta. Fulano corrobora com isso, reafirma esse entendimento. Foi sensacional. Aí, quando você chegou no... Ele disse tudo, garantismo, ativismo. Quando chegou no final, para dar nota máxima, aí você só faltou a conclusão. Mas, então, pensem nisso, porque já serve para o próximo, que é o de precedentes normativos, tá? A outra situação é quem tirou 14 ou 15, tem uma revista que ela está aberta para publicação, tá certo? É uma revista de direito, é uma revista de direito. Então, quem tirou 14, 15, vocês chamam um professor orientador, esse professor orientador que tenha um mestrado ou um doutorado já concluídos, e vocês vão publicar com esse professor em coautoria. Isso vai fazer com que você, vá galgando degraus, já pensando lá no futuro, quando vocês se formarem. Beleza? Meu povo, então, sobre o trabalho, foi isso, tá? As notas foram boas. Para ser sincera, eu achava que vocês teriam mais dificuldades no trabalho, né? Porque vocês estavam pró e agora a gente nunca fez esse trabalho, foi a primeira vez. Então, se numa primeira vez vocês já fizeram assim, vocês imaginam nos demais trabalhos. Muita gente me contou que a dificuldade maior foi na pesquisa da jurisprudência, ok? Muita gente me contou que a dificuldade maior foi na pesquisa da jurisprudência. Então, ô Lucas, eu não consegui ver da minha prova ou a nota. Ô Lucas, tiveram algumas pessoas que eu não consegui devolver a prova porque o e-mail ele estava cadastrado, não sei se por outro e-mail ou alguma coisa assim. Mas eu tenho aqui uma planilha. Como é seu nome? Lucas Alberto Pereira. Você ficou com 8 nas questões fechadas e 7 na aberta. Deixa eu escrever aqui. 8 nas fechadas, 7 nas abertas. Mas eu devolvi algumas pessoas só pelo cadastramento do e-mail. Isso para o Lucas Alberto Pereira. Tá, meu povo? Então, sobre o trabalho, é isso. Beleza? Vamos voltar agora para as questões. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui a prova. Eu vou selecionar uma prova, tá? Mas só para a gente poder... deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Segunda avaliação de TGP. Não. Agora eu consegui tirar isso. Olha, eu acho que foi essa questão aqui. A primeira questão não foi a primeira. Assim, quanto às questões, meu povo, alguma dúvida? Segunda, também não. Terceira, não foi? Tem alguém aqui apitando. Tive um pouco de dificuldade, mas nas próximas vou me sair melhor. Lucas, fique tranquilo que eu vou dar uma dica, né, um retorno para vocês que vai dar para dar uma melhorada nessas abertas, tá? Mas o que eu quero falar é dessa aqui, ó. Foi a oitava. A oitava, meu povo, ó. Nessa oitava questão, vocês lembram dessa oitava questão? Sobre as espécies de intervenção de terceiros, né? Somava o conhecimento de intervenção de terceiros e de litisconsórcio. Percebam que teve gente que marcou a letra A, tá certo? E teve gente que marcou essa letra aqui, ó, a letra B, tá bom? As duas estavam corretas, tanto a A
peraí que eu já vejo aqui, mas tanto a A quanto a B. Então, quem marcou a A já tinha pontuado. Quem marcou a B e não tinha pontuado, eu fui lá, né? Entrei no de 1 por 1 e atribuí essa pontuação, tá? E atribuí essa pontuação. Deixa eu... cadê o que estava apitando aqui? Peraí, deixa eu voltar aqui. O Luiz colocou, Ingrid, você não atualizou no Classroom a nova data de entrega do segundo trabalho. Ei, Luiz, não, eu ainda não atualizei, não, mas eu vou atualizar ainda, tá? Não só a data de entrega, como também a pontuação, né? Porque você lembra que estava lá como 5 pontos, porque seria nessa segunda unidade? Então, eu tenho que atualizar a data da entrega e tenho que atualizar também a pontuação. Mas eu vou atualizar, tá? Foi porque ontem eu fiquei resolvendo com a outra turma e daí eu não consegui ver isso. O tempo estava curto e eu tive que ler os trabalhos. Aí não tinha dado tempo. Deixa eu ver aqui na prova. Meu povo, então, 8ª questão está tranquilo até aqui, né? Todo mundo entendeu. Pontuou tanto quem marcou a A, como pontuou quem marcou a B. Por quê? Porque era uma questão que tinha as duas estavam corretas, tá? Tanto o litisconsórcio é admissível, lembra que a gente estudou isso? Em qualquer processo ou procedimento, né? Ele é amplo, inclusive nos juizados especiais, e que é diferente da intervenção de terceiros, que, por exemplo, não é permitida nos juizados especiais, artigo 10 da 9.099 de 95. A B, ela fala do litisconsórcio necessário, que vai derivar do quê? A lei exige, né? A gente sempre brincava. No facultativo, apesar de ter os critérios, os requisitos, mas é uma permissividade. A lei, ela permite. Tanto que eu posso fazer de forma facultativa lá pelo 113, quando eu tenho uma comunhão de direitos, de obrigações, ou eu posso fazer individualmente. Mas o necessário, ele vai derivar dessa exigência legal, e seja por conta da lei material, da lei processual, ou inclusive da natureza da relação jurídica, né? Marido e mulher casados sob o regime da comunhão parcial ou total de bens, tá? Então, o pessoal me avisou isso, não sei se foi no domingo ou foi ontem, mas essa daqui eu já atribuí. Meu povo, peraí, deixa eu acrescer os 10 minutinhos. Espera, volte. Aqui, voltamos. Ó, nessa questão 9, aqui está uma questão 9, tá? Isso independente aqui de quem respondeu, viu, meu povo? A ideia é a gente aprender, não é criticar o colega, beleza? Repito, a ideia é aprender, não é criticar o colega. Ó, diferencie amigos cure da assistência enquanto espécie de intervenção de terceiros no CPC 2015. Quando o professor coloca para você de forma justificada, lembre-se o seguinte, o que quer dizer de forma justificada? Quer dizer que você tem que argumentar, tá certo? Quais são essas distinções. Então, quem argumentou todas essas distinções, eu atribuí a nota máxima, né? Os 6 pontos. Quem fez uma distinção de parte disso, eu fui atribuindo metade. Então, o que a pessoa, para tirar 6, quem foi que tirou 6 aqui? Teve gente que tirou? Tirou. O que foi que ela fez? Ela veio dizendo tudo sobre... Deixa eu voltar aqui para vocês me verem. Ela veio falando... Tá só um barulhinho aqui. Deixa eu só colocar o mute para a gente poder ouvir melhor. Pronto. O que foi que o pessoal fez? Olha, começou a dizer... A assistência, ela já existia desde o CPC de 73, esculpido no CPC. O Amigos Curi vem com o CPC de 2015 e já existe uma diferença aí, porque ele já está enquadrado agora, tipificado como espécie de intervenção de terceiros. Perceba, o colega já está apontando uma primeira diferença. Qual é? A assistência já estava no CPC de 73 como intervenção de terceiros. O Amigos Curi
só ingressa como intervenção de terceiros no CPC 2015, nesse quadrante de intervenção de terceiros, no CPC 2015. Então, já aponta, digamos, essa primeira distância. E aí começa a dizer, olha, o amigo escure é aquela pessoa... E eu achei muito bonitinho, assim, porque teve gente que aproveitou muito do caderno, assim, sabe? Até com as minhas palavras, era perceptível que foi aquela pessoa que foi para a aula, assistiu os vídeos e anotou no caderno, às vezes até com essas palavrinhas. Então a pessoa escrevia assim, olha, amigos curi é aquela pessoa física ou jurídica, pode até ser ente despersonalizado, mas o importante é que tenha representatividade adequada. Ela está ali de olho em um critério institucional, que é diferente do assistente, né? O assistente é aquela pessoa física que vai ter que escolher um lado, ou o lado do autor, ou o lado do réu, e vai lutar pela vitória do assistido, porque aquilo pode repercutir na sua esfera jurídica, ou deverá repercutir na sua esfera jurídica. Aí teve gente que citou até o julgamento da ADIM, do caso que a gente tratou, dos fetos anencéfalos. Teve gente que citou a situação do que se considera família, com a Constituição Federal de 88, e o julgamento da ADIM e tal. E foi falando, olha, essa é a distinção. Então, se percebe que o amicus curiae ele vai subsidiar o Poder Judiciário, fornecendo informações para o Poder Judiciário. E aí teve gente que colocou, é claro que ele está ali defendendo um interesse, mas não é um interesse que vai repercutir de forma individual, de per si, mas de forma institucional. Ele defende a crença, quando eu falo a crença no sentido de que o que se acredita de determinado grupo socioeconômico. E aí foi falando das outras distinções, que o amicus curiae, ele por não ser parte, ele não tem esse poder para recorrer, de tal sorte que a restrição está para... ele não pode recorrer, e só tem como exceção a essa restrição os embargos de declaração e o incidente de resolução de demandas repetitivas, que a pessoa até botou, o IRDR, né? E na assistência, não. Apesar dela ser dividida entre simples e litisconsorcial, o assistente ele vai poder recorrer. Só que na condição de assistente simples, ele vai até a vontade do assistido. Então, se o assistido desiste, paralisou o processo, ele não vai poder fazer mais nada. Quando ele é assistente litisconsorcial, ainda que o assistido tenha renunciado, tenha desistido, ele vai poder ir além. Então, observe, o que é isso? É aquela top 6, sabe? É o top 6, é aquele que trouxe tudo, tudo. Ou seja, não tem o que mudar, não tem o que complementar, não tem o que ir além, assim, top das galáxias. A pessoa ainda colocou assim, se o juiz recepciona ou não o amicus curiae, não cabe recurso. E se ele recepciona ou não a assistência, é cabível recurso do agravo de instrumento. Observe, meu povo, o que eu vou mais acrescentar aí? Não tem. Então, é top 6. Aí, pegando o exemplo da colega, ó, por que eu dei 3 aqui? É só exemplo, beleza? A ideia não é criticar a colega, pelo amor de Deus. Ela coloca, olha, o amicus curiae é o amigo da corte, tá certo? É uma figura de intervenção de terceiros que tem a função de levar elementos de fato, né, do caso concreto, ou de discutir o direito que possam ajudar o julgador na formação do seu convencimento a respeito da matéria, sem a presença de um interesse jurídico próprio, de per si. Ela foi, tá certo, tá certo. Aqui há um interesse geral em face do processo. Já a assistência é a intervenção de terceiros, onde este tem um interesse jurídico próprio, mediante aquele processo, no qual o assistente irá intervir para que ocorra a vitória da parte desejada, que pode ser o autor ou que pode ser o réu, em que a decisão judicial produzirá consequências sobre o mesmo, né? Vai repercutir na minha esfera jurídica. Aí ela ainda trouxe, ó, além do mais, a decisão do amicus curiae é irrecorrível, né? Ela fala que essa decisão que recepciona, ela quis dizer isso, né? A decisão que recepciona ou não amicus curiae não tem recurso, e na assistência é cabível o agravo de instrumento. Então, ela falou tudo aquilo que você colocou no começo, aquela resposta nível 6, tudo, tudo? Não.
mas eu posso considerar pelo menos que uma boa parte disso ela trouxe? Trouxe. Aí por isso que a Pro deu 3. Quem trouxe o tudo, a Pro deu 6. Quem trouxe um pouquinho mais, 4. Quem trouxe mais ainda, 5. Ou seja, o que eu tenho percebido com os alunos que eu conversei ontem, da turminha, é que o pessoal fica com receio de escrever. Deixa eu voltar aqui. O pessoal tem receio de escrever, sabe? Eu conversei com algumas pessoas, eu não vou lembrar o nome agora, que disseram assim, poxa, Pro, eu achei que aquela resposta está correta, de citar. Então, para mim, ela já era tipo 6. Ela está correta, mas como ela pode ser mais completa, o nível 6 é a mais completa. Então, o que eu digo? Não tenham medo de escrever, ok? Vou até colocar aqui, ó. Não tenham medo de escrever, ok? Percebam que, às vezes, muitos alunos podem ter vindo de curso de exatas. Então, curso de exatas, matemática, física, o Lucas colocou, é o medo de escrever e sair do contexto. Sim, muita gente me falou que tem esse receio. Ah, Pro, eu fiquei com medo de escrever a mais, de escrever, pronto, Nath foi perfeita, de escrever coisas desnecessárias. Eu vou dar o X da questão. Nath, Lucas, no direito, não se preocupem com isso, beleza? Por que não se preocupem com isso? Porque para a gente não tira ponto pelas coisas desnecessárias. Eu não tiro o seu ponto se você traz uma informação desnecessária. Mas, se você não traz uma informação completinha, eu não pontuo tudo. Então, quando você vai responder, o que eu digo é assim, peque pelo excesso, ok? Ficou na dúvida, coloca tudo. Quando vocês forem fazer prova da OAB, concurso público lá na frente, vocês vão ouvir isso do professor na segunda fase. Prova aberta. Pro, eu estou na dúvida. Eu estou na dúvida se aqui ele quer que eu vá A, se aqui eu vou B ou se eu vou C. Bebê, tá na dúvida, bota A, B e C. Tá? Diz respeito à matéria, diz. É uma distinção entre isso e aquilo, tá na distinção, pode botar tudo. Tudo. A Giovana falou, Pro, eu acho até que eu escrevi demais. Por exemplo, só título de exemplo, beleza? A Giovana foi que tirou 12. Ela trouxe tudo. Ou seja, você olha para ela e diz